Hoje eu vou mostrar como implementar servlets parametrizados em Java. Então fica no vídeo aí. Salve internauta, Ricardo falando. Hoje eu vou demonstrar como implementar um servlet parametrizado no Java EE. Se você tem dúvidas em relação ao ambiente de desenvolvimento, segue o card de um vídeo aqui em cima mostrando como preparar um ambiente de desenvolvimento Java. Se você tem dúvidas sobre os fundamentos de servlets, serve um outro vídeo aqui com uma base maior sobre servlets. Mas antes de começarmos, dá uma força pro canal que está começando. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das últimas novidades, espalha a novidade por aí. E vamos pro nosso vídeo aqui, sem mais enrolação. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos criar um servlet que eu vou chamar aqui de SumServlet e o padrão URL que eu vou usar para ele vai ser sum.html, tá? E clico em Finish. Pronto. Criou ali o SumServlet e eu preciso mudar aqui para Jakarta. Já foi explicado, eu estou usando o Glassfish e o Glassfish usa o Jakarta, não o Java EE. Vou apagar esse comentário para sobrar um pouco mais de espaço para código aqui na tela. E aí eu vou até copiar já esse conteúdo aqui, porque ele vai ficar bem parecido, tá bom? A diferença é que aqui não é Hello World, aqui é Sum. Eu vou ter H3, não tenho nada por enquanto. E aqui eu vou criar mais um link que vai para o Sum. No HTML eu vou colocar aqui, ó, Sum. A princípio já estaria funcionando. Aí quando eu clico em Sum, ele já mostra, ele não está fazendo nada por enquanto. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ao invés desse botãozinho, ou desse link, eu vou colocar um form, tá? E aí a gente já vai ver como que a gente trabalha com parâmetros. Então, eu tenho aqui um form, eu vou ter um input do tipo number, eu vou dar um name para ele, eu vou chamar de N1, e eu vou ter o sinal de mais para input, e eu vou ter um outro input do tipo submit com o name, nem precisaria colocar o name aqui, mas poxa, eu vou colocar aqui o name e o value eu vou colocar como igual, tá? E aí eu não preciso mais do H3. Vamos ver, eu esqueci aqui de uma coisa muito importante que é definir um action para ele. Então, aqui a gente está falando de HTML. Então, a tag form do HTML, ele tem um atributo chamado action. O que eu faço no atributo action? Eu digo qual é a página de destino desse form, que vai receber os parâmetros a partir dos inputs desse form. Eu vou colocar aqui como action o quê? Sum.html. Quando eu volto lá, eu coloco 2 e 3 e clico em igual, e ele manda lá para a página sum, não só o sum.html, mas ele manda os parâmetros 1, n1 igual a 2 e n1 igual a 3. Aqui também tem um, a gente vai mudar para n2 lá, tá? Mas ele está mandando esses dois parâmetros, tá? Aqui também não tem nada a ver com Java, isso tudo é HTTP. Uma requisição, que é o nome de uma página, como essa, por exemplo, quando a gente coloca interrogação, a gente está informando o navegador que eu estou mandando parâmetros. Quais são os parâmetros? O N1 valendo 2 e vamos já aproveitar e corrigir o input 1 N1 e o segundo input N2. Eu salvo, volto na minha página e agora eu coloco 2 e 3 e clico em igual. Então aqui, ó, eu tenho o N1 valendo 2, o N2 valendo 3, eu tenho aqui o parâmetro sum igual e o valor, que aqui é um código, que eu coloquei o igual, o sinal de igual ele tem uma representação codificada para o URL, então o %3D quer dizer o sinal de igual. E isso significa que eu tenho dois parâmetros que poderiam ser lidos no meu servlet. Então vamos fazer isso. Aqui no meu servlet sum, eu posso e devo, né, prever a leitura de dois parâmetros. Como que eu faço isso? Antes de mais nada, é sempre importante fazer a leitura de parâmetros usando o tratamento de exceção, tá? Então eu vou declarar aqui um double n1 igual. Eu sei que existe um método chamado request.getParameter, em que eu passo o nome do parâmetro que eu quero invocar. Só que esse parâmetro ele é sempre string, é uma característica do HTTP, sempre é uma string. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma conversão de tipo double, e agora eu leio o N1. E eu faço a mesma coisa para N2, leio o N1 e leio o N2. Posso ter uma variável chamada sum, né, que vale 0. E se deu tudo certo aqui, eu posso atribuir a sum o N1 mais o N2. De forma que, se cair no cat, eu posso até colocar uma mensagem, como por exemplo, colocar como um H4, só para ficar diferente ali de cima, invalid sum. E aí eu poderia até colocar aqui um style, color, red, para ficar vermelhinho. Agora, se a soma funcionar, e aí, vamos até corrigir isso aqui, porque ele não precisa ficar declarado aqui, eu posso até colocar aqui invalid parameters, tá? E aqui eu vou colocar for blue, e aqui eu concateno com a soma. E aí eu posso concatenar, inclusive, com N1, colocar aqui o sinal de mais, concatenado com N2, um outro sinal de mais, e um igual aqui, concatenado com a soma. Então, ó,
eu coloco o N1 concatenado com o sinal de mais, concatenado com o N2, concatenado com o sinal de igual, concatenado com a soma. Então vamos ver como que ele fica agora, tá? Então eu volto aqui, digito 2 e 3, clique em igual, e ele mostra que 2 mais 3 é igual a 5. Se eu voltar e mandar 10 e 12, ele mostra soma igual a 22. Se eu observar o código-fonte, vocês vão perceber que o que aparece aqui é um texto estático, como se fosse um HTML estático, mas na verdade a gente chama de HTML dinâmico, ele foi produzido dinamicamente pelo servidor. Por que eu vou fazer isso? Eu poderia usar JavaScript. Em muitas circunstâncias você não quer deixar o teu código exposto para o usuário. Imagina um teste, né, uma prova que usa questões ali de múltipla escolha e você vai deixar as questões no JavaScript. Qualquer um que entende um pouquinho de HTML e JavaScript vai conseguir ver as respostas. Você não quer. Você quer mandar para o usuário uma coisa que pareça estática, que ele preenche, devolva para o servidor processa aquilo. Situações também que você quer ler a data hora do servidor, como um registro de ponto de usuário, de funcionário. Tem várias situações que você quer usar as informações do servidor. Vamos lá melhorar o nosso HTML e fazer mais uma brincadeira, mais algumas coisas aqui. Deixa assim, ó, sum. Vamos fazer agora o seguinte, um exercício aí para vocês. Em vez de sum, vamos chamar de cal. E vamos incluir aqui, ao invés do mais, vamos incluir aqui um select. E nesse select, vamos colocar um option para cada operação matemática. Vou colocar aqui, ó, mais, menos, aí tem que ter o value, né? Menos ou vezes e o dividido. E aqui no select a gente coloca como name operation. Então eu tenho N1, eu tenho N2 e eu tenho operation. Na nossa interface, ela vai ficar assim, ó, o número, por exemplo, 2 com 3 e a operação. Né? Se eu mandar vezes, o que acontece? Eu tenho um outro parâmetro aqui agora. Eu tenho um operation igual e o valor. Agora, enquanto eu pauso aqui e tomo um café, você mesmo tenta fazer esse exercício. Voltando, deixa eu compartilhar minha tela. Repara que agora eu isolei aqui o sum e aí eu coloquei uns ifs encadeados. Ele tem dois warnings aqui, isso aqui não é erro, né? Mas um ele avisa assim, ó, que o valor atribuído nunca é usado, porque pode não entrar em nenhum if, né? Na verdade, pode entrar nesse aqui, vai ficar como zero e não está sendo usado, né? Se ele entrar no else aqui, ele não vai ser usado. Isso é só um aviso. Aqui tem um outro aviso perguntando se não quer converter esses ifs encadeados para switch. Bom, particularmente eu não gosto. Se você quiser, você vem nesse botão aqui, clica em converter para switch, fica maior o código, tem que colocar um monte de break. Eu não sou muito fã do switch, não. Então eu prefiro deixar com um if assim. Mas aí fica a seu critério. Aqui dentro de cada if, eu pergunto se o operation, que é essa variável que eu li aqui em cima, percebe que eu leio, como ela é uma string, porque eu coloquei ali textos, né? Eu leio uma string sem a necessidade do double.parseDouble, não precisa fazer conversão de tipo. No if, eu pergunto se o operation é equals e o valor, no caso aqui o mais. Se for, ele soma o N1 com o N2, mostra a soma do N1 com o N2. Se não, aí aqui eu tenho um else e um if encadeado, né, concatenado nele ali. Se a operação for menos, aí eu subtraio os valores e depois mostro o valor subtraído. Se não, se for asterisco, eu faço a multiplicação deles e mostro o valor multiplicado. Se não, se for dividido, eu divido ele e mostro o valor dividido. E no else final eu coloco em vermelho ali que a operação está inválida. Então se eu quiser agora testar a aplicação, eu atualizo aqui, agora está chamando calc, né? Eu coloco 2 e 3, se eu colocar menos, vai ficar 2 menos 3 é igual a menos 1. Eu volto, coloco outra operação, fazer 2 com 29 com 7, coloco aqui vezes, clico em igual, ele vai mostrar 29 vezes 7 igual a 203, então as 4 operações matemáticas estão aqui. Outra coisa que eu gostaria de fazer, para explorar também um pouco de laço de repetição, vamos criar um novo servlet aqui e vamos chamar ele de random servlet. E aqui vamos chamar de random.html. Clico em Finish, e tá a fonte aqui, tem que mudar aqui para Jakarta. Vou copiar aqui o código do Hello, porque ele vai ser bem parecido, vou colar aqui, só que aqui em vez do Hello World vai ser randomize numbers, então vou gerar números aleatórios aqui. E lá na index, a gente precisa colocar de forma semelhante, eu também vou precisar de um form. O que vai mudar aqui nesse form? Randomized numbers. Aqui ele vai para o random HTML. Eu vou ter um input que é o N, ele não vai ser N1. Eu não tenho select e nem o N2. Aqui em vez de igual, eu vou chamar de gerar. E em vez de sum, randomize. Ou random, pode ser randoms. Tá? Como é que vai ficar lá ali minha página quando eu atualizo? Ó, randomize numbers, aqui eu posso gerar, por exemplo, 5 e mandar gerar. Ele já passou para cá, mas ainda não fez nada.
mas ele mandou aqui os parâmetros. N igual a 5, random igual a gerar. Vou clicar em voltar e eu vou fazer uma outra atualização aqui, que é já deixar um valor definido aqui, value e colocar 10, tá bom? Pra não ter que toda hora ficar digitando. Eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima no N1 e no N2, tá? Colocar aqui value igual a 2 e aqui value igual a 3. Eu atualizo aqui, ele já fica preenchido com os valores por preguiça. Agora quando eu clico aqui em gerar, ele vai para lá. Como é que vai ficar o nosso servlet? Bom, eu preciso declarar um table. Tô falando aqui de HTML. Então eu vou fazer aqui, ó, um table, e aí eu fecho a table. Aí esse table vai ter um tr e eu fecho o tr. E ele vai ter um th, e esse th aqui eu vou fechar ele na sequência da mesma string, porque eu vou colocar dois th, o index, tá? E eu vou colocar um outro th na sequência, que vai ser um number. Aí, por enquanto, vamos ver aqui como é que fica, ó, index number. Para a tabela ficar visível, eu vou colocar aqui border igual a 1, para a gente poder ver a tabela. Tá aqui a tabela. Depois desse tr, agora o que eu vou fazer? Eu também sei que eu li ali um parâmetro, né? Então eu vou colocar aqui try, né? Lembra da gente sempre é bom tratar esse negócio, porque senão ele vai dar um erro. Sempre que a gente lê parâmetros HTTP, a gente tem que presumir que o parâmetro pode não vir. Eu vou forçar um erro aqui. Eu vou fazer sem o try catch para forçar um erro para mostrar para vocês. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer a leitura direta. Então eu vou declarar aqui, int n igual. Agora eu vou usar o integer assim, int do request.get parameter n. Estou pegando aqui o parâmetro n. E aí eu vou fazer um laço for, declarar um índice aqui inicializando em 1. Enquanto i for menor ou igual a n, i mais mais. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó, que eu vou colocar um tr, só que dessa vez com um td, concatenado com o i. Vamos por enquanto fazer só com o i, tá? Que é um td. O i vamos deixar como th mesmo, que é o índice. Quando eu volto aqui e atualizo, olha lá, já está aqui do 1 ao 10, né? Faltou a célula do número. Então vamos agora providenciar a célula do número. Antes de providenciar a célula do número, vamos declarar aqui um número R, que vai ser o random, né? E aí a gente tem aqui o math.random, tá? Que ele retorna um double de 0 a 1. Se a gente quiser que esse double de 0 a 1 seja um número, eu multiplico ele por 100. Só que esse cara aqui, ele vai ser double, né? Então eu coloco aqui esses parênteses para fazer uma conversão de tipo, tá bom? Eu estou pegando só a parte inteira. O random, o math.random, ele vai devolver um número entre 0 e 1, número real, 0 ponto qualquer coisa. Quando eu multiplico por 100, eu estou fazendo com que ele me devolva um número entre 0 e 100, né? E eu estou usando o int ali para pegar só a parte inteira desse número, tá? E é ele que eu vou mostrar aqui, é o R, só que usando TDs. Se eu atualizar aqui, já funcionou. Cada vez que eu atualizo, ele gera números diferentes porque são números aleatórios. Se eu observar o código-fonte da página, parece estático, parece que alguém ali digitou, gravou aquele HTML e gerou ali pra gente na hora, tá? E aí, vamos fazer uma outra modificação aqui, que é o seguinte, antes aqui da tabela, vamos fazer um form igual ali no HTML, né? Então aqui, ó, coloquei igual aqui sem querer. Aqui eu não preciso colocar action, porque eu quero que o action seja o próprio form. Aí eu vou copiar ali do HTML exatamente o que a gente fez aqui, ó. Então eu vou copiar isso aqui, só que aqui, ó, ele fica verboso, fica bem ruim essa aspas dupla aqui, né? Então eu vou substituir as aspas por apóstrofo, porque a gente já usa a aspa para string, como a gente está programando aqui em Java, né? E eu vou colocar um input do tipo submit, um name random, com value, eu chamei lá de, que coisa, generate, né? Tô usando em inglês, meter aqui um generate. Por quê? Porque quando eu estiver executando aqui, ó, calma, uma quebra de linha aqui, HR. Eu posso mandar aqui um número diferente, como 5, por exemplo, e gerar novamente na mesma página. Fica redundante aqui. Eu tenho aqui uma forma de gerar aqui, eu tenho outra forma de gerar, né, na mesma página. Agora, o que acontece se eu fizer isso aqui, ó, apaguei e clico em Generate, ó, ele tem um comportamento estranho. Ele não mostrou nada, não mostrou erro. Se eu olhar aqui o código-fonte, percebe que depois desse do TR com os THs aqui no índice number, ele meio que parou, né? Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Foi justamente nessa linha aqui, ó, quando ele tentou ler o índice, né? E aí eu quero já mostrar aqui um desenho de entrada e saída que eu gosto de fazer. Então, o ideal era que a gente coloque aqui um try catch, né? Porque aí eu posso pegar esse bloco todo e jogar ele dentro do try. E aí eu posso, no catch, vou até copiar daqui do sum, invalid parâmetros, né? Porque agora se eu atualizar do jeito que está aqui com parâmetro inválido, parâmetros inválidos, né? Então, e aí a gente pode pegar todo esse bloco aqui, né? Que
que ele lê, poderia jogar lá dentro toda a tabela, né? Porque não faz sentido, eu nem mostraria a tabela, não faz sentido nenhum mostrar a tabela se deu erro na hora de ler o parâmetro. Então eu já jogaria isso aqui e o final da tabela, né? Eu colocaria aqui também no for. Tá? Então isso aqui é uma saída. Agora quando ela está lida agora, valid parameters, eu mandaria, se eu mandar com 10 ele funciona, mas se eu mandar sem nada, né? Ou então, se o usuário vier aqui, né, que pode acontecer, o usuário vem aqui e em vez do N aqui igual a 10, ele escreve N igual a 10. É claro que, pô, isso vai falhar, né? O que eu recomendo, né? Existem situações em que você quer usar esse número, como é o nosso caso aqui, várias vezes. Por isso que eu inventei esse exemplo aqui. Eu não quero mostrar 10 aqui. Eu gostaria de mostrar o parâmetro que foi lido, né? Gostaria de mostrar um parâmetro que foi lido. Eu sempre recomendo a fazer as leituras das entradas que você precisa antes mesmo de começar o servlet. Então, eu colocaria, por exemplo, isso antes mesmo de gerar a resposta. A gente poderia fazer isso aqui. Eu vou colocar nesse tracket aqui e eu declararia as variáveis que eu preciso ali, né? Então eu coloco aqui, ó. Só que eu vou precisar desse int lá fora, desse n lá fora. Então eu declaro ele igual a 10, que é o valor padrão que a gente tem, e aqui eu só tento ler. Se isso falhar, eu vou ter uma mensagem de erro. Então eu posso declarar aqui, ó, um negócio chamado error message, que eu coloco como nulo, e caso caia aqui, eu posso colocar uma mensagem de erro, invalid parameter n, invalid parameter, tá? Coloco aqui a error message. Lá na minha aplicação agora, eu não preciso mais desse cat, né? Eu vou fazer o seguinte, eu não preciso mais dele, eu coloco só um if error message diferente de nulo, quer dizer, se eu tenho o error message, eu mostro uma mensagem. Qual mensagem? Uma mensagem de erro. Qual a mensagem de erro? A mensagem de erro que eu providenciei ali em cima, a própria error message. Mas o contrário, eu uso. E aqui, como eu tenho o valor de n definido, aqui no value eu posso concatenar com o n, né? Qual que é a vantagem disso? Olha só, se eu invocar aqui para 12, ó, é 12 que aparece aqui, eu tenho 12 valores. Se eu reduzir isso aqui para 5, é 5 que aparece aqui. Se eu sem querer mandar alguma coisa errada, né, não mandar nada e gerar, vai simplesmente aparecer invalid parameter, em maiúsculo, né? Invalid parameter, tira, invalid tudo. Ou mesmo se o usuário aqui escrever alguma bobagem aqui, 20, né, invalid parameter. Então eu recomendo sempre essa estrutura, né? A gente tem a definição e leitura das entradas e aqui o processamento da saída. Deixe isso separado, porque aqui nesse bloco você consegue de maneira mais fácil organizar toda a leitura das informações que você precisa, tá? Como exercício agora, que tal fazer um da tabuada, fazer um servlet que gera tabuada? Faz aí, pausa o vídeo enquanto eu tomo o meu último gole de café. Mas aí, vamos lá ver então como é que ficaria esse negócio aí. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu criei aqui o Multiplication Table Servlet. Esse servlet, eu troquei o Javax por Jakarta nos imports dos packages. O URL patterns eu chamei de multitable.html e lá no index.html eu criei aqui um H3 e um form com um action para o multitable.html, que é o padrão URL do servlet que eu criei. Deixei o formulário igualzinho, o que eu mudei que foi o value, que estava 10, 2. Eu mudei para 2. Então eu praticamente copiei esse bloco aqui para baixo e troquei o conteúdo do H3 e o value aqui e o nome da action do form. Lá na minha aplicação, no meu servlet, eu li da mesma aqui o padrão é 2, né? Eu li da mesma forma o n, tenho também a variável de controle de erro, a mensagem, leio o n como inteiro também, e o que mudou aqui na minha aplicação, né? Opa, aqui é Multiplication Table. O que mudou aqui? Esse começo aqui eu só mudei o conteúdo desse H3, que é para identificar o servlet. Aqui eu tinha esquecido de colocar, né? Java e intro, até mudar nos outros que eu tinha esquecido. E aí o que mudou? O meu for, ele não vai mais de 1 a n, ele vai de 1 a 10. E aí eu tirei a borda do for, da tabela, porque eu não quero, e eu usei como td para colocar th, né, para colocar o n. Aliás, aqui pode ser tudo td, não precisa ser th. Eu coloquei tudo como td, eu coloquei um para o n, um para o is, que é o vezes, né, para aparecer o vezes lá para o usuário, outro para o i, outro para o igual e o último para a multiplicação dos dois. Por que eu fiz isso? Só para ficar alinhadinho. Então, quando eu venho aqui em Generate, olha lá, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, aqui eu posso trocar. Olha lá, tá mostrando agora a tabuada do 6. Se eu clicar em voltar aqui, eu também posso escolher outra. Tabuada do 28, Generate, tá aqui.
Galera, se gostou, curte, comenta, compartilha o vídeo. Há uma chance muito grande de você não ser inscrito, porque 80% das pessoas que assistem os vídeos do canal até agora não são inscritos ainda. Então, pô, se inscreve aí, tem um botãozinho aí embaixo, inscrever. Você clica nesse botão, ativa o sininho para ficar sabendo das novidades e assim você ajuda o canal também a crescer e a chegar a mais pessoas que, como você, tem interesse em programação. O canal novo, tá precisando, então dá uma forcinha aí, vai. E é isso aí, nos vemos no próximo.